É a galera que pega a onda, entendeu? Sol da parada de ônibus. Não, porque meu carro tem teto solar, eu mandei abrir em cima. Que roxinho. O cabelo fica branco? Sério? Deus me livre eu fazer um negócio desse. A marmota do meia-noite. Aí eu posso começar com dica, fazer alguma coisa assim, eu digo que é dica do Se Liga. E aí, galera, beleza com vocês? Se liga na língua, porque eu tenho várias dicas para vocês. Essa daqui, presta atenção, porque nós vamos tratar acerca de variação linguística. Já ouviu falar nisso? Variação, muda, varia. Não vai dizer vareia, não. Porque também aí é varia, tá? Mas varia também, porque depende da pessoa. Sabia disso? Preste atenção. Quando você fala de variação linguística, o principal conceito que existe é que a língua, ela varia conforme várias situações. Então, olha só, os textos que vocês, porventura, leiam, e que, na verdade, já leram ao longo da formação de vocês, quando você trata de Cascão, quando você trata do Cebolinha, a linguagem diferente que cada um deles tem nos gibis que nós lemos, trata um pouco de variação linguística, tá? Por exemplo, o nordestino tem uma linguagem, o paulista tem uma outra linguagem, você vai lá na galera do sul já tem uma outra linguagem, são características específicas, e aí tendem a dizer que quem fala certo, quem não fala, quem é que fala mais bonito, quem não fala, isso não existe e preste atenção, tá? A variação linguística, primeira questão que eu entendo é língua. Tá? Para se ligar na língua, tem que entender de língua. Então aqui, ó, aí você entende como você quiser também essa ideia da língua que eu tô falando aí, tá? Você tem língua e tem a linguagem. Safra, o que é que tem a ver aí a língua e a linguagem? Seguinte, a língua, ela é una, de única, certo? Única. Nós falamos a língua portuguesa, ok? Você até pode falar inglês, espanhol, francês. Eu falo japonês, aramaico, espanhol, francês, je parle francês. Teve um amigo meu que falou François. E François, depois que ele descobriu que era Francisco. Não tem nada a ver com francês. Mas deixa pra lá. A ideia, ó, que língua é una e linguagem varia. A linguagem, ela varia ou vareia. Sabia disso? Vareia. Isso aqui, logicamente, uma linguagem totalmente informal, daquelas pessoas que estão mais distantes das regras, da gramática normativa, mas você compreendeu, a linguística permite que isso seja, e permite a comunicação que isso seja feito. Não há nenhum problema. O problema é quando você vai usar isso aqui dentro de uma construção formal. Aí a história já não pega bacana. Então, ó, vareia, no dia a dia você até ouve, mas você sabe que está inadequado. Tá? Não disse que está errado, não. Está inadequado, porque é inadequado para o contexto. Contexto de concurso público, de prova, linguagem formal, a escrita, um discurso que você tem de falar formalmente, usar um vareia, logicamente você não vai usar. Mas saiba que quando você ouve isso, não é tão absurdo assim. Faz parte de uma construção de formação linguística de pessoas que estão mais distantes, obviamente, dessa gramática normativa. Beleza? Tranquilão? Então, olha só. Quando você fala de linguagem, Séfora, se ela varia e a língua ela é una, nós falamos a língua portuguesa, mas cada um tem um jeito de falar. Olha que essa variação linguística, ela condiz com diferenças bem legais. Sabe por quê? Porque você tem a variação linguística que condiz, por exemplo, com a faixa etária. E por falar em faixa etária, uma vez eu escutei uma história, os meninos adoram essa história, faixa etária, o cara estava falando isso comigo e disse assim... O professor tinha uma faixa etária de umas 300 pessoas aí no corredor quando eu fui fazer a prova. Eu fiquei pensando na idade das pessoas e eu perguntei a ele. Faixa etária? Eu disse, qual a idade? E ele... De quem? Eu disse, das pessoas. Ele fez... Quem? Eu disse, não, deixa pra lá. Olha a variação aí, olha o contexto da informalidade. Houve faixa etária de uma forma e depois usa de outra. Faixa etária é idade, não tem a ver com média de pessoas, entende? Não é quantidade de... é a idade das pessoas. E a faixa etária faz, obviamente, com que nós tenhamos linguagens diferentes. Uma pessoa que tem 16 anos, 15, 14, tem uma linguagem completamente diferente de eu que tenho 19, 20, 21, 22, vai depender do meu estado de espírito, obviamente. Hoje eu estou com uns 25, mais ou menos. Mais tarde eu vou estar com uns 40, 48, porque eu vou estar com mais sono. Bom, deixa para lá. Dentro dessa perspectiva aqui de linguagem, a ideia da faixa etária, Séfora, muda? Lógico que muda. Olha aí o que você tem de gíria. Eu tenho que aprender diariamente as gírias com os alunos, principalmente porque eu tenho um aluno de 16, 17 anos, então eu tenho que conversar com eles de vez em quando para poder estar ali antenado e eu poder me comunicar. Com as pessoas mais adultas, né, como você que está aí me ouvindo, talvez seja mais velho do que 16, 17 anos, quando você ouve isso, você diz assim, caramba, é mesmo, é verdade, eu falava uma linguagem que hoje eu não falo mais. Mas aí não muda só com a faixa etária, muda também com o aspecto geográfico. Vou botar geo aqui só para você entender, tá? Geográfico.
Localização, e essa para mim é uma das melhores. Uma das mais incríveis, das mais fantásticas. Olha, a variação linguística, quando tem um aspecto da variação regional, aí arrasa. Sabe por quê? Porque a variação regional, como também a faixa etária, como a questão do aspecto social, assim como a profissão, você tem jargões, profissionais que falam de uma linguagem ou de outra, utilizam, por exemplo, quem fala com rádio, QSL, QAP, você não vai chegar em casa falando desse jeito, QSL, QAP, alguma coisa desse tipo, né? Você não vai fazer isso. Não vai, né? Ou vai? Você já fez? Não, então deixa pra lá. Dentro dessa construção de variação, a variação regional é uma das mais diversificadas, uma das mais amplas. Vamos, na verdade, desmitificar. Não vai dizer desmistificar, não, porque isso aqui não é místico, não. É mito, tá? Desmitificar, ok? Não vai falar mistificar. Nada de desmistificar. Beleza? Quando você fala dessa variação regional, Séfora, quem está aqui em Natal, usa uma palavra que não se usa em nenhum outro lugar. Se usar, é porque já veio aqui e obviamente conhece. Sabe qual é a palavra mais natalense da face da terra? Olha, eu vou dizer para você, essa palavra é incrível. Galado. Essa aqui é fantástica. Adoro essa palavra. Adoro. Adoro pela história em si. Não pela questão da linguagem chula, mas a palavra em si, a construção histórica. Olha o que é que significa. Criada, obviamente, num contexto social diferente do nosso, do que nós estamos aqui, Segunda Guerra Mundial. Contexto de Segunda Guerra Mundial em Natal. Cabaré de Maria Boa, maior fonte de informações bélicas do Estado. Lá chegavam a este lugar, o Cabaré de Maria Boa, os soldados de guerra dos Estados Unidos vindo para cá. Todos eles vestidos em traje de gala. Aqui, ó. Nomezinho oficial, Richard, Peter, Brian. Você imagina aquelas meninas que ouviam Pedro, Miguel, Tonho, Toninho, Severino, Francisco, Chico. Não dá para falar Brian, Richard, Peter. Obviamente, quando queriam caracterizar aqueles homens vestidos em traje de gala, na verdade eram os galados. Nada demais. Nenhum contexto pejorativo, apesar de estar no cabaré, e não havia esse contexto pejorativo. As pessoas que frequentavam o cabaré, que eram da cidade, tinham que sair quando esses soldados chegavam. Eles iam lá para a rampa, um patrimônio tombado hoje. Simplesmente chegavam à rampa, já tinham outras pessoas ali, naquele auge do porto, já bebendo, né? Aquele happy hour que era de segunda a sexta, não só a sexta-feira. Simplesmente perguntavam a eles: o que é que vocês estão fazendo aqui? Fechou o cabaré às 7 horas da noite? Eu disse, não. Simplesmente os galados chegaram e a gente teve que sair. O contexto já mudou. Olha, vocês vão ter que sair porque os galados estão chegando. Isso como as meninas falavam para quem estava dentro do cabaré. Quando essas pessoas que saíam chegavam ao porto, já falavam com mais raiva. Aqueles galados chegaram e a gente teve que sair. Simplesmente no contexto, olha a variação. A palavra galado, ela assume diversos sentidos, tá? Ela pode ser boa, pode ser ruim, é um contexto, é a variação linguística. Assim como você sai daqui, vai a Recife, 2h30 na estrada, se você for muito rápido, não tiver radar, que obviamente já não tem mais, que é a questão de praticar aí várias improbidades, ou simplesmente praticar aí algo. Nada de improbidade, não tem nada a ver com isso não, improbidade. Não é improbidade administrativa. O que é que eu quis dizer? Isso não é improbidade, é praticar o quê? Infração, tá? Era isso que eu queria dizer. Bom, mas vamos lá. Dentro desse contexto, o que foi que aconteceu? Você sai daqui 2h30, 3 horas e alguma coisa, chega a Recife, você já come cuscuz. Aqui você come cuscuz. Lá você vai dobrar à esquerda ou à direita, mas quando você dobra à esquerda, você torce pelo Esporte, por exemplo. Aqui você torce pelo ABC, pelo América. O contexto de variação mudou. Você tem horas de viagem numa mesma região, Nordeste, mas com linguagens diferentes. Faz parte do contexto da variação linguística. Ok? Não é erro, não é quem fale melhor, quem não fala. Beleza? Tranquilão? Então valeu, se liga na língua.